Os fatos narrados neste podcast foram colhidos de matérias de jornal, documentos públicos e depoimentos de testemunhas. Neste episódio, também foram utilizados áudios cedidos pelo SEDOC da TV Gazeta do Espírito Santo. Imagine que você e sua namorada estão presos em um porta-malas de um carro. A promessa é que vocês serão mortos logo que os bandidos cheguem ao seu destino. O carro para. Uma discussão. Ei, tá maluco? Logo se ouve o grito. Sou Edmilson! Se reagir, morre! Vocês ouvem o grito de uma mulher que é seguido de um tiro. Um homem corre e mais um tiro. Vocês ainda não sabiam que estavam diante do bandido mais temido da história do Espírito Santo. Ao povo do Espírito Santo, a Polícia Civil oferece as 2 prisões como um presente de Natal ao laborioso povo e sofrido povo da terra capixaba. O assaltante Edmilson Cândido do Rosário presta depoimento na SPC e promete nova fuga. Mais uma fuga? Quem tá preso tem que sair, né, cara? De um jeito ou de outro ele tem que tentar sair. Você promete fuga dessa vez? Eu não sei. Pelo menos 200 homens foram mobilizados para esta operação que podia ser apenas rotineira. Mas tratava-se do bandido mais perigoso do Espírito Santo e todo cuidado era pouco. Não deu outra coisa. Edmilson, fazendo ameaças, conseguiu irritar todo o comando da Polícia Militar. Eu sou Geraldo Nascimento e esse é o Vidas Bandidas. Segundo episódio, Edmilson Cândido do Rosário, o bandido sem medo. Nascido em 1955 no município de São Mateus, Edmilson Cândido do Rosário, o Negão, veio para Vitória em meados da década de 70, quando passou a viver nos morros da Penha e São Benedito. Ele trabalhou como motorista das viações Taboazeiro, Penedo e Para Todos, mas conseguiu notoriedade com uma sequência de assaltos e assassinatos. Em 1977, trabalhava como motorista de táxi quando se envolveu no assassinato de um homem conhecido como Nem, em São Mateus. Ele teria feito a corrida para 2 homens identificados como Armandinho e Loyola, que teriam cometido o crime. Os 3 acabaram presos em Conceição da Barra. Carlito Medeiros era fotógrafo de A Gazeta e acompanhou de perto o caso Edmilson. Edmilson Cândido do Rosário, ele foi um cara, ele era um motorista de ônibus profissional, ele era um cara que trabalhava, ele tinha a profissão dele e eu não sei o porquê da prisão dele na época. Ele ficou preso, foi maltratado na época, né? E perdeu o emprego dele, perdeu a profissão dele. E ele caiu para o mundo do crime. Ele falou, eu não consigo mais trabalho. Isso aí foi uma matéria que a gente conseguiu fazer com ele e ele falou, para onde que eu ia? Eu não tenho emprego, eu não consigo emprego, eu caí no mundo do crime. E ele adotou na vida dele um morro chamado São Benedito, aonde que ele fazia os assaltos dele lá embaixo, né? E ele falava que ele falava assim, porra, eu olho o morro aqui em cima, eu vejo um monte de carro, um monte de gente com dinheiro, e eu tô aqui em cima, eu preciso roubar. E ele começou a roubar, começou a fazer vários assaltos. E nesses assaltos, o que ele fazia? Ele levava comida para os moradores desse morro. Então ele foi tipo um Robin Hood, roubava para os pobres. Em sua primeira passagem por uma casa de detenção, Edmilson teve seus documentos rasgados. Essa era uma prática comum entre os policiais quando o preso não se portava como eles queriam. Ele foi espancado tanto pelos presos como pelos policiais. Sem perspectiva de se reintegrar à sociedade, Edmilson se revoltava cada vez mais. Quanto mais preso, mais violento o cara vai ficando. Não é? Não é só eu não, vai ficar aí embaixo. Um monte de gente aí embaixo aí que pode dizer que já tá com a cadeia vencida aí embaixo, então os caras ficam aí dentro aí. Quer dizer, quando sai, como é que o cara desse pode ter a recuperação? Ele ficou preso, foi maltratado na época, né? Perdeu o emprego dele, perdeu a profissão dele.
E ele caiu para o mundo do crime. Ele falou, eu não consigo mais trabalho. Pouco antes de sua primeira fuga, Edmilson foi acusado de matar na prisão o travesti Valdeci Rangel, o Maria Rosa. Sua fuga aconteceu em 1981. Em liberdade, praticou muitos assaltos e cometeu alguns homicídios, ganhando fama de bandido número 1 do Espírito Santo. Ele despertou a atenção da polícia pela sua audácia. O jornalista Paulo César Dutra, que fez uma entrevista extensa para o jornal A Gazeta na época, revela a complexidade do caso. Os caras mais antigos de prisão, eles mataram um travesti. Aí o Edmilson Cândido do Rosário teve que assinar que eles davam, que assumir o crime desse travesti. Aí que começou a aparecer o nome dele. A partir da fuga, Edmilson começou a assombrar não só o corpo policial, como também toda a sociedade capixaba, até então desacostumada com esse tipo de violência. Manuel Góes, que era na época gerente de um posto de gasolina, esteve frente a frente com Edmilson. Então era quase 20 horas, faltavam uns 10 minutos, né? O posto na Avenida Vitória estava totalmente vazio. Eu estava com meus 2 frentistas, né? Já tinha fechado alguns caixas e tal, só esperando mesmo dar o horário para a gente encerrar a atividade. Não tinha segurança no posto de gasolina, porque não era comum ter assalto em posto de gasolina. E quando realmente encostou um Fusca com o casal para abastecer. Em seguida, eu me lembro bem, vieram 2 pessoas, 2 homens atravessaram a Avenida Vitória, no centro, um pela direita, outro pela esquerda, que a gente realmente sentiu que seriam os assaltados. Todos eles armados, com boné, pegaram todos nós, eu, meus 2 funcionários e mais o casal que tinha acabado de chegar para abastecer, conduziram todos nós para dentro do meu escritório, querendo dinheiro. Foi quando eu sentei à mesa, com todo o cuidado, né, que a gente sempre procurou manter uma tranquilidade, que sabe que nesses momentos de crise é fundamental a tranquilidade. Ele falou, quero dinheiro rápido, quero dinheiro, eu sei que tem dinheiro nesse cofre aí. Tinha um cofre realmente aparente dentro da minha sala. Eu abri o cofre, entreguei o dinheiro para ele. Ele começou a revistar as gavetas, quando ele encontrou um coldre, uma capa de uma arma, que era de uma pessoa que tinha esquecido no posto, e me perguntou, aí que eu realmente tive o maior medo, cadê a arma? Ele não chamava de arma, chamava de ferro. Cadê o ferro? Aí eu tinha outro comparsa dele, um magrinho, lourinho, todo agitado. Arrebenta esse cara logo, arrebenta esse cara, ele tá armado. Aí eu, calmo, sereno, não sei aonde eu consegui essa calma, mas Papai do Céu aqui ajudou. Eu falei, tô sendo sincero para vocês, eu não tenho arma. Isso aqui foi um cliente que esqueceu quando veio lavar o carro e tá aqui. Aí ele olhou para mim, foi quando ele olhou bem de frente para mim, eu sabe que estou acreditando em você? Aí pegou o dinheiro, isso demorou 6, 7 minutos, entrou no carro dos nossos clientes e foram embora. Aí passou uma eternidade nesse tempo todo, né? As versões sobre o que ocorreu nesse dia são divergentes. Até mesmo entre Edmilson e seu comparsa Adilson, não houve consenso sobre a autoria do crime. Na noite do dia 7 de dezembro de 1983, os 2 criminosos assaltaram, violentaram e mataram a estudante de comunicação Maria das Graças Tardem, de 24 anos. Ela estava no carro com o seu noivo, que também foi atingido, mas conseguiu fugir. O crime provocou uma enorme comoção na imprensa e na população. Edmilson e Adilson foram capturados 3 dias depois. Edmilson, o que foi que você contou nesse depoimento? O que eu tinha que falar, eu falei, né? Agora que eu tenho que acabar de explicar tudo aí, o cara aí, aquele que falou que eu que fiz as paradas, ele que tem que falar aí, né? Por que foi que você matou a estudante Maria da Graça e o engenheiro? Não foi eu que matei, não. Quem foi que matou? Matou foi o cara aí, ele que sabe aí das transações todinhas, não sei não, eu sei o que eu faço. Você não é homem, Quantos assaltos, Edmilson, você calcula que tenha praticado até hoje? Você tem ideia? Não. Não tem ideia? Você não revelou aqui números? Não sei. E mortes? Você tem ideia das mortes praticadas?
Eu não sei também não. Edmilson, você tem fama de ser um assaltante benevolente com as vítimas. Por que foi que você matou esses dois? O engenheiro e a estudante? Eu não matei ninguém. Você confirma que foi Adilson? Ele pegou um casal na Rua 7, ali próximo à antiga, onde o governo do estado tem ali na Rua 7 de Setembro. Ele surpreendeu um casal, ele e mais um amigo dele. Aí eles levaram esse casal lá para a serra, lá na subida do ponto máximo lá do Mestre Álvaro. Ali tinha a serra ainda tinha poucas casas, ali era praticamente... O que ele fez? Ele, chegando lá, ele assumiu o carro, né, tomou o carro do casal e mandou que os dois corressem. Né? E correndo, senão eles iam ser mortos. Aí quando eles começaram a correr, ele começou a atirar. Aí acertou 2 tiros na mulher e 1 tiro no homem. Só que ele conseguiu escapar, ela não, ela caiu e morreu. A fama de Edmilson ganhou o imaginário popular. Carlos Gonzaga era uma criança na época e se lembra muito bem das histórias. Em 88 eu tinha 11 anos de idade. Ou seja, foi bem na minha infância mesmo que o Edmilson fez parte da minha história, né? E eu ouvia muito a minha mãe, eu via, na verdade, a minha mãe ouvindo no rádio. Tinha um programa, acho que era Ronda Policial, se eu não me engano. E notícia de polícia o tempo todo, né? E o Edmilson era o bandido do Espírito Santo. Mas não tinha muito lá, pelo menos na região que eu morava, não tinha muito disso não, assim, o Edmilson, cuidado, vai pra rua que o Edmilson tá solto. Era muito mais aquela coisa de ser um cara que era tratado como um bandido perigoso, que vivia na mídia, né, vivia no rádio o tempo todo falando e tal, jornal, né, o jornal impresso naquela época era muito forte. Da mesma forma que, morreu um artista, morreu o Edmilson, que era o bandido. Hoje, quando a gente fala em criminalidade, a gente fala de facção, né? A gente fala de milícia, a gente fala de PCC, a gente fala de Comando Vermelho. Naquela época... e outra coisa, hoje é muito tráfico de droga e tal. Naquela época, não tinha essas facções. Tinha o tal Comando Vermelho começando no Rio, assim e tal. Mas eram os bandidos, né? Era o Edmilson, era o Escadinha no Rio. Era assim, era muito a pessoa. Hoje são as instituições, né? Ou organizações, né? Melhor dizendo. Na tarde de 23 de maio de 84, bandidos entraram na agência do Banestes, no bairro da Glória. Eles entram armados de metralhadoras e revólveres. Rendem as 20 pessoas que estão na agência e conseguem levar 25 milhões de cruzeiros. Porém, antes de ir embora, um deles grita: esse dinheiro é para libertar Edmilson Cândido do Rosário. Depois de ficar 4 anos preso no quartel da PM em Maruípe, Edmilson acabou voltando à casa de detenção, onde também se construiu uma cela especial, utilizando trilhos e 3 portas de ferro. Na época, o diretor do presídio, Manuel Osório Pereira, afirmou: desta cela, nem o capeta escapa. O próprio Tribunal de Justiça, né, que pediu. Só que essa cela, o gozado é o seguinte, que contam, né, que apesar dele ter cerrado lá a grade lá atrás, ou cerraram para ele saiu pela porta da frente, que ele teria dado, na época era 1 milhão de cruzados, se não me engano. Eu não lembro qual era a moeda, era 1 milhão para ele fugir, né? Ele teria pago lá o diretor. A cela que Edmilson vai ocupar está toda reformada. As paredes, o piso e o teto foram reforçados com concreto armado e o que antes tinha 15 centímetros de espessura, agora tem 30. Nas portas e nas grades, muitas barras de ferro vão impedir qualquer tentativa de fuga. Edmilson tentou fugir algumas vezes no período em que ficou no quartel de Maruípe. Em 84, Edmilson foi pego enquanto atravessava as grades que ele mesmo havia cerrado. Em junho de 85, cavou um buraco na parede com uma barra de ferro. Foi pego pelo sentinela de plantão.
Um ano depois, nova tentativa nos mesmos moldes. Ao ser pego, Edmilson revelou estar de posse de uma arma calibre 38. Houve um tiroteio e um policial quase foi atingido. Com toda a segurança, entrou uma arma. O juiz, eu não me lembro o nome dele, que houve um dia que os oficiais queriam... Vários oficiais foram lá para ver o Edmilson, ele tinha defecado numa vasilha lá, ele jogou nos oficiais, fez uma bagunça lá. Aí eles chamaram aí o juiz, né? Eles tiraram ele da cela, porque ele sujou a cela toda, e botaram ele dentro de um camburão para eles lavarem tudo lá. Aí o advogado dele, que era o Dr. Carlos Batista, até que desapareceu, aí reclamou com o juiz que ele estava sendo torturado. Aí o juiz foi lá no quartel, né, para ouvi-lo, né? Só quando o juiz foi para lá e com os oficiais, aí foi o dia que entrou a arma, não sei como, ele nunca falou como é que a arma chegou. Aí ele atirou nos oficiais, no juiz, a sorte que não acertou em ninguém, né? Mas ele colocou, foi um pandemônio ali dentro do quartel, na correria, né? Todo mundo se jogando no chão, né? Que ele atirou a esmo. O pavor que Edmilson causava na sociedade capixaba aumentava a sua fama e popularidade nas comunidades da Grande Vitória. Na ocasião da sua última fuga, em 1988, o jornal A Gazeta trazia como chamada que o morro comemorava a fuga de Edmilson e silenciava sobre o seu paradeiro. E nesses assaltos, o que ele fazia? Ele levava comida para os moradores desse morro. Então ele foi tipo um Robin Hood. Roubava para os pobres, lógico, também para ele, né? A polícia não conseguia pegar ele, porque ele tinha muita rota de fuga e os próprios moradores do morro davam fuga para ele. 3 meses depois de sua fuga, Edmilson morreu em um tiroteio com a polícia no dia 27 de junho de 1988, na Rua do Vintém, no centro de Vitória. Ele foi atingido com um tiro de escopeta calibre 12 nas costas. Edmilson tinha 33 anos. Ele ainda está tentando fugir no momento. Edmilson está sendo levado ao hospital. Ele está com vida. Cláudia Gregório era uma jovem jornalista que foi convocada pelo câmera Roberto Prati para cobrir o chamado da editoria de polícia. Era um tiroteio no centro da cidade. Mas eu lembro que nesse dia, era uma segunda-feira, eu trabalhava há pouco tempo, eu nem era formada ainda em jornalismo, mas eu já estava terminando a faculdade, então eu saía, fazia esse horário da noite, que é o horário onde os novatos começam. Eu lembro muito que era uma segunda-feira e tinha tela quente e que ia passar o filme Feitiço de Áquila. Naquela época, não era como agora, que você tem acesso, né? Eu não tinha perdido no cinema, eu acho, e queria assistir o filme. Eu falei, oba, terminou cedo, estou indo embora para casa no meu horário. Nesse dia, quando eu estava chegando aqui na redação, ou melhor, chegando na empresa, nós paramos, a gente chamava de plataforma, que é onde os carros param e você entra na empresa. E o Edmir já estava lá com 2 fitas na mão, que na época era uma fita chamada uma TIC, era uma fita grande, e o equipamento era pesado porque era uma câmera, e você não era uma fita acoplada na câmera, você tinha que levar um outro equipamento onde você botava o gravador de videotape, onde você botava a fita, que era uma TIC. Fomos nós, então. Ele falou assim, corre para o centro de Vitória, está acontecendo um tiroteio, troca de tiros, polícia está atrás do Edmilson Cândido Rosário. Aí ele chegou antes, a gente já foi descendo, e eu tinha que ajudar, como a gente não tinha o assistente estava sendo cinegrafista, eu também estava carregando, e é pesado o videotape, e pegou o microfone, e eu falei, Prati, foca, né? Eu falei, o que eu faço? Eu falei, sai narrando. O Agnello Neto, que era o chefe do Terceira Edição, falou, gente, ó, corre lá, pega o equipamento, que Edmilson está encurralado lá na Rua 7, tiro tá bombando de tiro para tudo que é lado, fumaça, e tá a maior doideira no centro. E os rádios dos carros aqui pegava a frequência da polícia. Aí nós catamos o equipamento, improvisamos a equipe, e o cinegrafista titular que estava com a gente no dia tinha ficado em casa.
que morava ali na Santa Clara. E aí eu fui como cinegrafista, que eu já filmava, né? Já cobria as férias. Aí pegamos o equipamento, montamos no carro e entramos dentro, aí eu já saí pela beira-mar filmando, né? Aquela cena de imagem de televisão, né? Chegamos na Rua 7, quando a gente começou a subir a Graciano Neves, a polícia estava descendo com ele já dentro do carro. Ele tinha tomado um tiro de 12 nas costas. E aí eu perguntei, vocês vão levar para onde? Aí a polícia falou, vão levar para Santa Casa. Aí eu falei, Ataíde, entra por aqui que nós vamos chegar primeiro, que eu tenho que fazer mais deles chegando. E Cláudia Gregório atrás, lá com medo danado, que era a primeira vez que ela tinha ido para a rua, né? Quando eu cheguei na Santa Casa, que a gente parou o carro da polícia já chegou com ele, entendeu? A repercussão da morte de Edmilson Cândido do Rosário ganhou as páginas de todos os jornais do estado. A polícia e a maior parte da sociedade capixaba comemoravam aliviadas. A comunidade São Benedito chorou a morte de Edmilson Negão. Mais de 8.000 pessoas estiveram no cemitério na Serra para o enterro. Muitas vieram de lugares distantes e até sem dinheiro para pagar a passagem de volta para suas casas. Mas todas elas tinham um único objetivo: ver o assaltante e, se possível, tocar-lhe o corpo. Esse foi o segundo episódio de Vidas Bandidas. No próximo episódio, Jorge come cru, o bandido que comia seus inimigos vivos.